nós damos início a mais um episódio de Enquanto o Café Esfria. Já estou aqui com o meu café que eu acabei de passar com vocês. Vou deixar ele aqui esfriando para a gente poder conversar. E confesso que o assunto que nós vamos falar hoje aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo de amigos, é um tema muito sensível para mim. Na verdade, eu não sei muito bem como começar ele. Fiz um pequeno roteiro aqui para seguir, só para eu não me perder nos meus raciocínios, no que eu gostaria de estar falando hoje, mas tudo que eu digo e falo aqui é do que eu estou sentindo agora, né? E esse assunto é bem sensível para mim. Eu espero que eu consiga falar dele com vocês sem chorar. O livro que me fez querer fazer este vídeo, ele é da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é brasileira, inclusive fez várias apresentações por aí, tem uns vídeos delas no TED falando sobre o tema de hoje, e eu indico muito essa leitura para todos vocês, tá? Desde que eu peguei esse livro, eu já me imaginava gravando um vídeo falando sobre ele, porque o que ele ensina nós poderíamos levar uma década, a nossa vida toda, na verdade, para poder entender. Mas a Ana, ela consegue nos passar esse conhecimento em poucos capítulos, de uma maneira muito didática, tá? É o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele ficou bem popular recentemente, né? Eu fui na livraria há pouco tempo e eu vi que agora tem até ele na versão da capa dura também. Então é uma leitura que eu indico muito para vocês. Não terminei ele ainda, mas eu preciso vir compartilhar com vocês aqui algumas reflexões sobre ele. Confesso que eu tenho várias, gente, eu tenho várias reflexões, várias coisas para falar para vocês sobre ele, mas duas que eu até marquei aqui para poder compartilhar hoje são uma das que mais me tocou, para falar a verdade, e eu acredito que possa fazer uma diferença na sua vida também, na maneira que você vive, na maneira que você lida com os outros ao seu redor, né? Então, vamos abordar esse tema. Eu comprei esse livro porque eu queria encontrar respostas. Por eu ter sido uma criança, uma adolescente, até uma adulta que tem muito medo da morte, eu queria encontrar uma maneira de lidar melhor com ela, de sofrer menos, de talvez sentir menos. Mas, infelizmente, é uma coisa que nenhum livro, eu acho, vai te preparar. Mas eu comprei ele com essa intenção. O título me chamou a atenção e eu pensei, bom, isso pode me ajudar. E, na verdade, ele me abriu os olhos para um outro cenário, assim. Ele me fez refletir sobre coisas que, na verdade, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha visto a morte desse jeito. Porque a gente sempre pensa, nossa, as pessoas que a gente ama vai morrer e entra naquela tristeza, naquele desespero. Só que ele me fez refletir para um outro lado, que são os temas que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Que o primeiro deles é como nós, como seres humanos, nos irritamos e ficamos bravos e nervosos com coisas tão minúsculas, com coisas tão pequenas, e que na sua grande maioria das vezes é só porque a gente quer estar certo, tipo, a gente quer estar mais certo que o outro, a gente está discutindo com o outro para ter a razão, e o centro dessa discussão toda, na verdade, nem é mais o motivo inicial da briga, é porque nós queremos ter razões e nós queremos sair por cima, sabe? É uma coisa muito mais ligada a ego, a orgulho. O brasileiro, principalmente, ele tem muito isso de ferir a minha honra, ferir os meus valores, os meus princípios, e eu tenho que ir pra cima e eu tenho que me defender. E no meio disso tudo, nós acabamos discutindo e brigamos com pessoas que a gente ama. E muitas vezes a gente pensa coisas horríveis, nós falamos palavras rudes, palavras horríveis para uma pessoa que talvez não merecesse ouvir aquilo, naquele momento. Ou a gente toma atitudes que lá na frente vão ferir aquela pessoa, que vão magoar aquela pessoa. E quantas vezes nós não fomos alvo disso, nós não fomos alvo
de palavras, atitudes rudes e pesadas de pessoas que nós amamos e nós nos sentimos pequenos, tristes, magoados. Quem nunca sentiu aquele sentimento, né? Eu fui magoada, machucada por uma pessoa, mas eu quero que a cura, que o aconchego também venha dela. Isso é muito comum. E o livro da Ana, ele me fez refletir muito sobre isso, porque quantas vezes a gente não tem desentendimentos com pessoas? Desentendimentos pequenos, elevados por ego, como eu disse. E aí você se afasta daquela pessoa, você numa tentativa de talvez, como eu falei, defender a sua honra, defender a sua imagem, você se fecha num sentimento de ego, de orgulho, de eu não vou pedir perdão, de eu não vou falar com aquela pessoa mais, de ela não merece a minha companhia, ela não merece a minha presença. E aí você se retira, sabe, da vida daquela pessoa, você se afasta. E quantas vezes... E talvez, porque existe essa certeza, a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. E talvez aquela última vez que você brigou, que você discutiu com aquela pessoa, ou que você decidiu nunca mais falar com ela, mesmo sendo uma pessoa que você ama, pode ter sido a última vez. E aqui eu não estou dizendo para nós aceitarmos sermos desrespeitados, desrespeitadas, sermos magoados em nome do amor, em nome de algo pode acontecer com essa pessoa, então eu vou abraçar todos os erros dela. Não, o objetivo não é esse, mas será que nós não podemos ser um pouco mais flexíveis nas discussões, nos desentendimentos? E talvez antes de falarmos, de fazermos algo, nós não possamos pensar e calma, talvez ela não quis dizer isso, talvez ela está passando por um momento difícil, eu estou estressada agora também, eu não mereço esse tipo de tratamento, eu vou me retirar e depois nós conversamos. O que a Ana me ensinou é que se aquela pessoa que você tanto ama, se você recebe a notícia de que ela morreu e você nunca mais pode se desculpar, você não pode mais ver, você não pode mais falar e dizer o quanto você se arrepende. Se você recebe essa notícia, o que vai pesar mais no seu coração? Será que vai pesar eu fui uma pessoa boa, nós tivemos bons momentos, eu fui uma boa amiga, uma boa irmã, uma boa prima, uma boa tia? Ou será que vai pesar esse sentimento de culpa, de eu devia ter sido mais compreensível, eu devia ter escutado, eu devia ter acolhido? Porque a morte, ela não avisa, ela só chega. E arrependimentos sempre irão ter, sabe? Mas essa reflexão é para que nós possamos ser mais compreensíveis com aqueles que amamos e atenuar ao máximo esses arrependimentos. Mas não só isso, mas para que nós podemos amar plenamente aquela outra alma que também está vivendo pela primeira vez, que também está errando pela primeira vez, sabe? E é um conselho para mim e para você, que nós possamos ser mais compreensíveis com as pessoas, que nós possamos ser mais leves, porque infelizmente nós estamos passando por um momento na sociedade onde
as pessoas estão sim, de certa forma, se priorizando, pensando mais nelas mesmas, e isso até certo ponto é bom. A partir do momento que só eu me importo e o outro não, e eu deixo de pensar um pouco no outro, sabe? De maneira empática, de talvez ele tá passando por uma situação difícil, por isso que ele disse isso, eu vou relevar. Infelizmente, quando uma pessoa se vai, nós temos que aprender a viver sem ela novamente. E viver sem ela é a gente lidar, sim, com as coisas boas, com as coisas ruins que nós fizemos. E não é que nós somos culpados ou não, porque nós demos o nosso melhor com base no conhecimento que nós tínhamos no passado. Então, sempre que a gente perder alguém, a gente vai pensar isso, eu devia ter feito mais, ou eu não devia ter feito aquilo. Sim, esses pensamentos, eles vão aparecer. Mas nós fizemos o nosso melhor com o conhecimento que nós tínhamos. O meu único conselho para mim mesmo e para você aqui é esse, de que nós possamos ser mais leves, mais compreensivos, para que possamos reduzir ao máximo esses arrependimentos, essa culpa, esse fardo que vem depois da perda. A segunda reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que fez a minha cabecinha virar. Porque nós pensamos muito no luto daquele que nós amamos, em como nós vamos nos sentir tristes com a morte daqueles que amamos. Mas nós não paramos para pensar na nossa própria morte, no nosso próprio luto da nossa morte. Porque a Ana, ela faz uma reflexão no livro que eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou mudar um pouquinho umas coisas, tá? Tem um exemplo que a Ana dá, que é o seguinte. Imagina que você tá andando, vivendo a sua vida, e de repente tem um muro na sua frente, e esse muro é branco, alto, enorme, e esse muro representa a morte. Tipo, acabou ali pra você. Mas eu vou fazer um exercício com vocês, pra eu explicar um pouco o que eu quero passar aqui. Se você quiser, pode fechar os olhos para você imaginar, eu acho que vai ser mais imersivo. Mas feche seus olhos e imagine que você está caminhando por um jardim lindo, com as pessoas que você ama, sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua avó, os seus amigos, e vocês estão rindo, vocês estão conversando, estão compartilhando sonhos, conquistas de trabalho, de casamento, de namoro, de escola, de faculdade, o que for importante para você. Mas também estão falando de objetivos e planos futuros, o que você quer ser, para onde você quer viajar e as coisas que você quer fazer. E aí, de repente, esse muro aparece para você, mas só para você. Os seus amigos continuam andando, só que acabou para você. Como que você se sente? Sabe, nesse momento, tipo, acabou pra você ali, você não vai fazer as coisas que você pretendia, você não vai viajar, você nunca mais vai ver seus pais, você nunca mais vai dar um abraço gostoso na sua irmã, um beijo no seu marido. Acabou ali. E principalmente você nunca mais vai poder fazer tudo aquilo que você sempre quis. E aí você olha pra trás e você vê tudo que você já fez e deixou de fazer. Você se alegra? Você se sente bem? Ou você vai se sentir mal, incomodado, de eu devia ter feito mais? Porque pelo menos pra mim, quando eu fiz essa reflexão, veio esse sentimento de eu devia ter feito mais. Como é a dor, sabe, de lamentar o que nós poderíamos ter sido e não fomos. Essa é a reflexão. Porque quantas vezes, eu me incluo, nós falamos, segunda-feira eu começo um novo projeto, semana que vem eu gravo, semana que vem eu faço, eu entro na faculdade, vou viajar, vou fazer aquele curso. Como é a dor?
de lamentar o que nós poderíamos ter sido, porque nós adiamos como se nós tivéssemos a vida toda pela frente para poder realizar os nossos sonhos, só que a realidade é que nós não temos. Sabe, eu fiz esse exercício, eu posso sair na rua amanhã para ir trabalhar e eu não posso voltar. Então, isso que virou a minha chave, porque é o luto da nossa própria existência, daquilo que nós poderíamos ser. E aí eu te trago essa reflexão para que nós possamos viver o hoje. Eu quero fazer tal coisa, vamos começar agora, independentemente de como que vai ser, vamos começar e vamos viver com intensidade, vamos viver no presente, porque o hoje, eu falei isso no vídeo anterior, o presente é a única coisa que nós temos, porque a nossa única certeza é a morte, então o que a gente pode fazer hoje, vamos fazer. Porque a gente faz planos, a gente busca, o ser humano, né, busca ao máximo ter um controle dentro do mundo dele. Só que a verdade é que alguma coisinha pode acontecer hoje no meu dia e me tirar do eixo. A gente não sabe, nós somos passageiros, nós não somos eternos, nós somos efêmeros nesse mundo. Então que quando esse muro chegar para nós, que nós possamos olhar para trás e falar, uau, cara, eu vivi. Eu fiz coisas, eu vi coisas, eu visitei países, eu, sei lá, seja qual for o seu sonho, eu pintei, eu escrevi, eu vivi, sabe? Eu ri com os meus amigos, eu curti a minha vida. E aqui eu não tô dizendo pra você se jogar e fazer coisas irresponsáveis, mas eu digo sobre aqueles planos e aqueles projetos que a gente tanto adia. Sabe? Aquelas coisas que vibram a nossa alma, que fazem a gente querer viver. Mas a gente adia, é disso que eu tô falando, tá? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Um assunto sobre morte para poder trazer vida. Porque eu acho que às vezes a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desse choque de realidade de cara, eu vou morrer um dia. E esse livrinho aqui, gente, ele me fez querer ter muita vontade de viver. Porque tem uma coisa que a Ana fala no final do livro, num dos capítulos, que é o seguinte, ela é médica de cuidados paliativos. E então ela lida com muitas pessoas em casos terminais de morte. E ela disse que é muito comum haverem melhoras repentinas, assim. A pessoa, por exemplo, vai a óbito amanhã, hoje ela apresenta uma melhora. E ela disse que todo o corpo da pessoa funciona bem. Os neurônios, os órgãos, o coração, o pâncreas, o rim, tudo. E ela faz uma metáfora muito bonita que é como se o corpo daquela pessoa quisesse viver com total excelência uma última vez. Então ele vive, ele vibra, ele ri, ele brinca, ele se sente maravilhoso. Ele, por que eu tô no hospital? Tô me sentindo super bem. Porque é o corpo, é o suspiro do corpo querendo viver plenamente, cheio de vida uma última vez. E isso é muito lindo, mas também é muito triste. Porque ela diz que no dia seguinte a pessoa morre. Então, se no nosso último suspiro, nosso corpo vibra para viver, que nós possamos viver plenamente antes desse dia chegar. E essa reflexão que eu deixo para você hoje, em meio a lágrimas, a um café frio, ele é uma caneta na mão, porque eu não consigo não ter algo na mão para mexer. É em meio a isso que eu te deixo esse conhecimento, essa reflexão, esse novo olhar para a vida. E faço novamente um convite para mim e para você. Enquanto o café esfria, que nós possamos viver plenamente todos os dias da nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, curte, comenta e compartilha com alguém que merece ouvir isso. Até a próxima!